descartável, esse está na mão de quem? Da Cida, né? Se você pegar um copinho descartável desse aí, e você faz um furinho nele, buraquinho nele embaixo, pega ele, faz o furinho, vai ali na bica ali, ó, e tenta encher ele. Bota lá no furinho, não, deixa o furinho em paz, vai lá e enche ele. Vou te falar um negócio, se você não tampar esse furinho, você vai ficar o dia todo ali tentando encher esse copo. Porque está entrando do lado, está vazando por outro. Se você tiver uma coisa errada, uma brecha na sua vida e você não tampar, pode pastor tentar ficar orando com você a vida toda que não vai funcionar. Que já não é mais questão de oração, é uma questão que só você pode se consertar com Deus. Estão entendendo? Eu, por exemplo, eu tenho essa noção, eu peço meu pastor para orar por mim, não peço? Mas se eu tiver em pecado, eu sei que por mais que ele ore por mim, tivesse 300 mil pastores orar por mim, eu tenho que me consertar, se eu quiser que Deus age na minha vida. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justo, Deus nunca vai ser injusto. Fabiana está mentindo, não dá o dízimo do Senhor, trata todo mundo mal dentro de casa, só porque os pastores vão orar por mim, as coisas vão acontecer na minha vida. Tu acha que Deus faria isso? Deus não folga com a injustiça, pessoal. O que vai acontecer com os pastores orando por mim, Deus vai me despertar para me parar com meus erros, me consertar para Ele poder agir na minha vida. Mas eu me consertar, eu vou ter que me arrepender. Se eu não houver arrependimento, não há perdão. Se eu endureço meu coração para Deus e eu tenho um pecado, não adianta. Quer ver a prosperidade? Eu posso morrer de orar para a pessoa prosperar. Se ela não devolver o dízimo, se ela não vai prosperar de jeito nenhum. Senão eu mesmo teria passando por cima da palavra. Não existe isso. Se o próprio Jesus disse que só Ele repreende o devorador, eu posso orar por você, mas eu não posso repreender o devorador da tua vida. Eu não posso. Mesmo como pastora, mesmo como ministro do Senhor, eu não posso fazer isso. Jesus me deu poder e autoridade sobre os demônios, deu, só que não sobre o devorador. O devorador, ele disse, eu repreenderei. Quando? Quando trouxeres todos os dízimos à casa do Senhor. Então, como é que eu vou mudar isso? Eu, quando vejo uma pessoa que não prospera de jeito nenhum, porque não devolve o dízimo, é simples, eu oro para ela devolver o dízimo. Se ela devolver o dízimo, ela vai prosperar. É simples. Entendeu? Pô, Senhor, abre os olhos dele ou dela, para eles entenderem que, Senhor, a tua palavra é 100% verdade. Senhor, disse em mim nada podes fazer. Então, ajuda essa pessoa a entender que ela tem que plantar. Se ela não plantar, ela não pode. Vocês entenderam, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, aquele copinho ali, furou o copinho, tenta encher ele. Tu nunca vai conseguir encher, a menos que você tampar o buraquinho que está nele. Entendeu? Então, as coisas nunca vão acontecer se tiver uma brecha, se tiver uma coisa que o inimigo entrou na sua vida. E pode ser uma murmuração interna, que a gente aprende tudo, evangelho completo. Interna. Como assim? Você não fala, mas no teu coração você fica chateado, revoltado. E o diabo fica falando no teu ouvido, aí, viu? Você se converteu para isso, só para se humilhar, para passar necessidade. Era melhor do jeito que estava mesmo. E você está passando de um teste e você não sabe. Entendeu? Tem coisas que é um teste, tem coisas que é a sua fé. O diabo fala no teu ouvido que está muito difícil, que está bravo, você acredita. Gente, tudo é possível que crê, você não pode dar ouvido ao diabo. A Bíblia diz lá no Salmo 1, bem-aventurado, feliz, os que não andam no conselho do ímpio. O diabo vem a sopra no seu ouvido, tá vendo? O pastor está falando que você vai conseguir. Mas nada. Olha o tempo que você está aí tentando aí, ó, perdendo tempo. Irmão, você acha que você buscar a Deus é uma perda de tempo? Tu acha que Deus ia enganar você? Que Deus ia prometer para você que ia te prosperar depois que você se convertesse? Brincadeirinha! Deus não faz essas coisas não,
Tu acha que Deus ia prometer para você que ia salvar a sua família e depois não ia salvar mais? Você acha isso? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, gente. Se Ele prometeu na sua vida, Ele quer cumprir. Você tem que ver se não tem alguma coisa que você está atrapalhando a Deus, como o Abraão. O Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão, que ele ia ser pai. Oi, meu filho, tudo bom? Que ia ser pai de nações, né? Ia ter um filho com a Sara. Mas demorou tanto, e as circunstâncias, Sara era estéril, podia ter filho. A idade foi chegando. Quer dizer, cada vez ele ia pensando o quê? Não vai acontecer isso não. Ele duvidava. E quando ele não duvidava, ele saía da palavra. Porque ele saiu da palavra, porque Deus falou que ele ia ter um filho com quem? Com Sara. Aí estava demorando muito. Aí a Sara usada pelo... Entendeu? Amor, já sei. A gente vai resolver esse problema. Eu sou estéril. Com certeza o filho da promessa não deve vir de mim. Eu já estou ficando até meio velhinha já para ter filho. A gente vai fazer o seguinte: você tem um caso com a H, que era a escrava dele lá, né? Você tem um caso com a H, que ela está mais nova, ela não é estéril. E o filho que ela tiver, o crio, vai ser o filho da promessa. Mas quem falou isso para ele é a mulher dele, não foi que Deus falou para ele. Ele foi pelo conselho errado. Então tá bom. O que ele fez? Foi lá, teve filho com a H. Deus não foi lá e impediu ele de dormir com a H. Não toca nessa mulher, não é essa mulher que você vai ter o filho. Não, Deus foi, não. Fez o filho nascer. Você tá entendendo? Não falei para ele fazer filho de ninguém. Falei que era a mulher dele. Não é vendo que Deus entrou na frente e atrapalhou? Não. Deus não nasceu, mas o quê? Fez o filho. Aí quando ele foi lá todo feliz, lá, não sei se ele foi consagrar, Senhor, seu filho da promessa, não sei. Deus falou, não é não. Mas como assim não? Eu falei que o filho da promessa era de você e a sua mulher. Deus é Deus de confusão? A mulher dele era quem? Como é que Deus ia fazer ter um filho com outra mulher? Não tem nada a ver, o filho da promessa. Eu não falei nada disso. Falei que você ia ter com a sua mulher. Você foi ter com a outra. O que eu faço com isso aqui? Se vira. O problema é seu. Não é esse filho da promessa, não. Você entendeu? Ele não arrumou problema ainda. Depois teve que mandar o filho embora, teve que mandar a H embora. Começou a dar uma problemada lá de filho. E Deus falou para ele, aí ele já estava meio impaciente, por que o bendito do filho não vinha? Aí ele foi lá falar com Deus, pelo amor de Deus, você não está querendo da minha vida, cadê o filho da promessa? Tem hora que a gente faz isso, a gente chega, meu Deus, mas cadê a bênção do Senhor, meu Deus? Cadê a minha prosperidade? Cadê a libertação do Juquinha, meu Deus? Daí a gente ainda cobra de Deus ainda. E ele foi lá cobrar de Deus, por que o negócio não acontecia nunca? Salmo... Isso é Gênesis 17, né? É por aí. Bom dia, João, paz. Deus falou para ele o seguinte, anda. Aí ele falou assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Assim, eu posso. Tu acha que você tá... Porque ele pensava o seguinte, que era impossível ele ter um filho, que a mulher dele era estéril. Entendeu? É muito difícil. Às vezes você também pensa assim, como é que eu vou comprar isso? Eu não tenho um centavo no bolso. Como esse Juquinha vai se converter? Esse Juquinha é cabeça dura, não escuta ninguém. Entendeu? E ele pensava assim, muito difícil, não é estéril, não vai sair nada ali. E aí ela já está coroinha também. Como que a gente vai ter filho dessa idade? E Deus já falou para ele, eu sou um Deus Todo-Poderoso, mais ou menos assim, eu posso fazer qualquer coisa, todo o poder está na minha mão. Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso fazer. Então qual é o problema se Deus é um Deus Todo-Poderoso?
Ele disse: anda, Abraão, anda na minha presença, que anda na minha palavra. E se você sair da palavra de Deus, você está atrapalhando. Deus só age dentro da palavra. A Bíblia diz o seguinte: eu velo, está lá em Jeremias capítulo 1, eu velo, eu vigio a minha palavra para cumprir. Deus só opera dentro da palavra dele. Se eu sair da palavra, eu atrapalho Deus. Ele não pode agir, porque eu estou fora do ensinamento do Senhor. E ele falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença. Presta atenção, Abraão, no que eu estou falando você fazer. Anda na minha presença. Você não tem que obedecer o A, o B, o C. Você tem que obedecer a mim. Você entendeu? Desculpa falar, mas ele até errou, porque a Sara, ela não estava sendo sábia ali, ela não estava sendo usada por Deus. Ele, como cabeça, ele tinha que ter visto isso, né? A Sara não estava sendo usada, porque a Sara deu um conselho aí também totalmente errado. E ele, como homem, como cabeça, ele devia ter prestado atenção. Peraí, não foi isso que Deus mandou fazer. Não, mulher, não ter filho, não. Deus falou que era para eu ia ter um filho com você. Você está vendo? Mas ele não guiou, ele deixou, saiu da palavra. Aí Deus falou para ele: anda na minha presença, anda no que eu estou te ensinando. E ser perfeito. Pastora, mas não existe ninguém perfeito. Perfeito é Jesus. Perfeito existe. Existe. A Bíblia chama de perfeição. Preste atenção, essas coisas você tem que aprender aqui direitinho. A Bíblia chama de perfeição, não é aquele que não erra. Você está entendendo? A Bíblia chama de perfeição, não é aquele que não erra. Quando Deus chama de perfeito, que teve um coração perfeito, é aquela pessoa que não duvida de Deus, que confia no Senhor de todo o coração. Por isso que a Bíblia relata alguns reis, que a Bíblia diz assim, que ele andou e ele foi perfeito diante do Senhor e confiou no Senhor, entendeu? Não negou o nome do Senhor. Quando ele fala foi perfeito no Senhor, ele está falando de uma, não é que você é uma pessoa que você não erra, você é uma pessoa que confia em Deus, de verdade, de todo o seu coração. Você está entendendo? Então foi o que Deus falou para Abraão: anda na minha presença, que é na minha palavra, e confia em mim. Ele não confiava em Deus. Ele olhava para as circunstâncias, ele olhava para Sara já de idade, ele olhava para ele que já tinha uma idade, ele olhava para que Sara era estéril, ele não olhava para Deus, a promessa de Deus. Às vezes você vive assim, você olha para a circunstância, é muito difícil. Aquilo ali não tem mais jeito, que não sei o que, você não está olhando porque Deus está falando e nem procurando confiar nele e obedecer. O problema é esse. Se você procurar obedecer, mesmo sem entender, tem que ser mesmo sem entender, porque se você tentar entender Deus, esquece. Você vai perder seu tempo, você vai quebrar sua cuca e não vai conseguir. A gente não entende Deus, o que Deus está fazendo. A nossa parte é confiar e obedecer, mesmo sem você ver nada. A fé é isso. A fé você não está vendo nada, mas se Deus está mandando você ir, vai. Se Deus está mandando você parar, para. Se Deus está mandando você... A fé é desse jeito. Você entendeu? Às vezes você está lá plantando suas orações, fazendo, você não vê uma sementinha. Você fala: meu Deus, mas não é possível. Mas Deus está ali, Deus age no oculto, entendeu? E o Abraão, ele atrapalhava, ele que atrapalhava Deus. E tem gente que atrapalha Deus murmurando, reclamando da vida, revoltado, falando demais, ingratidão. Você tem que ter cuidado com isso. Então, presta atenção, porque eu sei que eu estou falando que isso existe, tá? Às vezes você não murmura falando, mas no seu coração você fica reclamando. E Jesus, ele conhece o que tem dentro do seu coração. Porque ele foi curar um homem. Deixa eu mostrar isso aqui. Deixa o Malaquias aí rapidinho, eu vou mostrar um negócio a vocês aqui. Ele foi curar um homem que ele estava paralítico. Você acha aí para mim, Natasha? Hã? Só o paralítico? Não,
aquele que levou pelo telhado, foi aquele que levou pelo telhado? Eu acho que foi aquele, foi o que foi levado pelo telhado. É Lucas, não? Eu acho que É Lucas 5, versículo 17. Acharam aí? Lucas, capítulo 5, versículo 17. Sim ou não? Hã? Certinho? Acharam, beleza? Ó, a gente vai resumir aqui, tá? Só para mostrar um negócio a vocês. Não vai ler isso tudo não, porque a gente tem outra coisa para falar. Lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 6, não, versículo 1. Não, a gente vai resumir aqui, então a gente vai lá para o versículo 20. A gente sabe que levaram o homem paralítico, desceu pelo telhado, a gente já sabe, né? Aí chegou até Jesus. Vamos supor que a gente vai pegar da parte que chegou até Jesus para lá, entendeu? Então, ele está dizendo assim, ó, no 20. E vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados, né? E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Agora preste atenção, isso aqui, eles arrazoaram no coração, eles não falaram isso aqui. Você tem que entender a Bíblia, eles não falaram. Isso foi no coração deles. Quem esse cara está pensando que pode perdoar pecados? Está pensando que ele é Deus? Isso até, preste atenção, até na igreja isso é perigoso. Às vezes o pastor está pregando, nada a ver se esse pastor está falando, irmão, pelo amor de Deus, faz isso não. Entendeu? Eles arrazoaram contra Jesus. Ele está pensando que ele é quem? Tadinho, perdoar pecado. Isso, vocês estão prestando atenção aqui direitinho, gente? Era dentro do coração deles. Eles não estavam falando, nós estávamos pensando lá dentro. Mas olha o que aconteceu. Porém, Jesus, conhecendo seus pensamentos, não era isso? Os pensamentos, respondeu e disse: que arrazoai-vos aonde? Não era na boca, não. Ele estava assim: o que vocês estão falando aí? Não. O que vocês estão arrazoando lá dentro? Vocês estão pensando mal lá dentro do teu coração. O que vocês arrazoai em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os seus pecados são perdoados? Ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse o paralítico: eu te digo, levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Mas vamos parar aqui, que eu não estou querendo dar essa parte paralítica. Eu estou querendo que você entenda que o que você fala no seu coração, Deus está ouvindo isso tudo. Às vezes você não fala com ninguém, mas você fica na tua mente, tá vendo? E o diabo fica no teu ouvido, tá vendo? Você se converteu para ficar aí na pista aí, ó. Bom trouxa. Lá dentro de você. Aí. Se converteu, tá aí largado aí, sozinho aí. Dia tudo não vem mais na tua casa. As amizades foi embora. Irmão, se tem algumas amizades que foi embora, é porque não ia te fazer bem. Se você vai aproximar de Jesus, Jesus sabe quem é os seus verdadeiros amigos e quem não é.
Os falsos ele tira de você, porque ele ouve coisa que você não ouve, Jesus. E ele vê coisa que você não vê. Mas aquela pessoa era falsa com você. Jesus tirou de perto de você para te ajudar. E você está reclamando que perdeu seus amigos. Entendeu? E até te prejudicar. Jesus tirou para não te fazer mal. Você está murmurando, está reclamando. Entendeu? Então o diabo fica aí, ó. Aceitou Jesus, eu não tenho mais amigo. Aí tu abre a geladeira e é pindaíba aí. Ele fica falando tua vida. Você lá dentro, você fica reclamando. Olha só. Cadê seu Deus? Cadê a prosperidade? Jesus falou. Cadê? E você cai naquilo ali. Aí você dando a reclamar, dando a murmurar, revolta por dentro. E se irrita. E isso atrapalha. Isso atrapalha. Você tem que aguardar. Tem que orar o negócio, ter um coração humilde diante de Deus, esperar e confiar. Você tem que mostrar para Deus que você está confiando nele. Deus, eu sei que eu estou passando uma coisinha aqui, mas em nome de Jesus, estou profetizando sobre a minha vida. Não é isso que o Senhor prometeu, eu não aceito isso. Eu creio em nome de Jesus, o Senhor vai mudar a minha história, eu vou orar. Você vai lá orar, você repreende, olha, eu não aceito nenhum espírito maligno na minha vida. Você tem que estar numa posição certa. Por exemplo, eu quando vou repreender um espírito que está mexendo na minha prosperidade, eu lembro ele que eu não devo nada a ele. Eu sou dizimista. Você não pode mexer na minha vida, não. Que isso? Não te devo nada. Agora, se você está errado com Deus também, como é que você vai falar isso? Você vai repreender o devorador como? Se só Deus que repreende. Não tem como, gente. Como é que eu vou cobrar uma coisa de Deus que eu estou errado? Deus, mas o Senhor não disse que ia repreender o devorador? Aí eu falo, eu também disse que era você devolvesse o dízimo que ele repreendeu. Você não devolveu, mas o quê? Você está entendendo? Eu estou cobrando um negócio, mas eu estou tudo errado. Sim ou não? Sim ou não? Estou com a minha carteira de motorista, aí o cara me para na rua, olha aqui minha carteira. Infelizmente, vai ter que levar o carro. Mas como assim? Eu tenho carteira, mas filho, já está vencida. Mas eu tenho, mas já venceu. Mas o quê? Eu tenho a carteira, ela está vencida. Está entendendo? Eu quero discutir com o cara. Não é assim, gente. A lei é essa. Venceu, você tem que trocar o troço. Está entendendo? Não tem para onde correr. Então é. Ele não ia levar, não. Pegou o galão de gasolina para tacar fogo na moto. A mãe se aproximou e disse para ele não fazer isso, não fazer. Pegou fogo da mãe, a mãe morreu e ele está preso. Eu quis reportar mal fortalecido. Ele caiu na mãe dele ou jogou? Não, ela se aproximou da moto e ele jogou. Mas ele já estava tacando fogo. Ela perdeu a moto. Gente, a pior coisa que tem é ignorância, sabia? A moto estava sem carro. Não sai da família. A pior coisa que tem é a maldade no coração. Para que ele fez um troço desse, gente? Pior do que ter perdido a moto do que ter perdido a mãe dele. E outra coisa é agora, a ignorância, a grosseria dele, esse troço que ela. Pior prisão que tem não é aquela, não é da mente. É agora, ele vai ficar com esse remorso de ter matado a mãe dele por causa de uma moto. Gente, a pior coisa que tem é a ignorância. A ignorância que eu falo é pessoa grossa. Se a Bíblia diz, né, que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque uma moto, ele pode ter outra. Da cadeia ele pode sair, mas e a mãe? Meu Deus do céu. Ele não chamuscou ele pegou também. Mas não foi uma cagada. Esse demonizou esse cara, está amarrado no nome de Jesus. Pior coisa que tem é ignorância. Tudo isso está. Só Deus, né? Se eu levar, uma coisa estava errada. Só que a gente não sabe. A policial pediu para ele pegar a placa. Ele não vai cumprir com essa vida. Caraca, que ignorância desse cara, misericórdia. Ele não estava puro não, ele estava querendo ver sangue. Estava Essas coisas, né? Uma
dele caiu de uma moto. Perdeu a moto, perdeu a mãe e ainda foi preso. Misericórdia. Então, gente, lá no livro de Malaquias, acharei? Lá no livro de Malaquias, lá no versículo, eu estou falando, hoje a pregação de hoje é sobre isso. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o que você fica razoando no seu coração. Você não fala para ninguém, mas cuidado, porque isso pode ser agressivo aos ouvidos do Senhor. Às vezes você não murmura falando, mas dentro do seu coração você murmura o dia todo. E Jesus não está nem aguentando mais ficar aí. Porque nós somos o tempo de Deus, né? Mas ele o tempo todo, não sei o que, não sei o que dá tudo errado. E que não sei o que, quer dizer, os outros não estão lá de fora, mas quem está lá dentro, que é Jesus, já não está aguentando mais, ó. Você murmurando, reclamando, tem que parar com isso. Pedir a Deus, Jesus, muda minha mente, meu jeito de pensar, ensina a ser uma pessoa humilde, esperar no Senhor. Irmão, seja uma pessoa humilde, você vai vencer. Humilde é aquela pessoa que ora, Senhor, me ensina a confiar no Senhor de todo o meu coração. Eu sei que Deus não ia chamar você até aqui para deixar você caído no meio do caminho. Deus não ia fazer isso, gente. A Bíblia diz que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para terminar. A vontade de Deus é abençoar a gente. Novamente eu estou te falando, pastor, o negócio não está aí de jeito nenhum. Vê se não tem alguma coisa te atrapalhando, como Abraão. No caso de Abraão foi aquilo ali. Às vezes a gente tem que ver como que está o nosso coração. Não pode ter mentira, não pode ter ódio das pessoas, não pode ter pornografia. Isso é um pecado muito sério que Deus mandou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Como é que você quer o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem morar em você, se você está cheio de pornografia? O Espírito Santo não vai vir, não, ele não gosta de coisa suja. Estou falando que você é sujo, não, estou falando que você está querendo usar é sujo, para Deus é. Essas coisas é abominável aos olhos do Senhor. Você está entendendo? Como que Deus vai vir se a pessoa vive fazendo os troços na lambrecagem? Você tem que mudar o seu jeito. Aí no seu coração é aquela revolta, aquele ódio, aquela murmuração. E isso aí é uma das piores coisas que tem, gente. O povo lá fizeram isso. Era melhor que a gente voltasse para o Egito. Poxa, entristeceu Deus. Que é a mesma coisa que dizer que você serviu o diabo é bem melhor do que servir a ele. É mais ou menos do que falar assim, o diabo me dava tudo de bom. Que tudo de bom, irmão? Pelo amor de Deus, ele ia te levar para o ar junto com ele. Tendo escravo na mão dele, como é que você ia te dar tudo de bom? Mas o povo de Israel falava isso: levanta-nos um homem para levar a gente de volta para o Egito, porque lembramos dos pepinos, das coisas. Entendeu? Mais ou menos assim, eu lembro quando eu era do mundo, aquele churrasco, eu comia aquela picanha. Irmão, para com isso. Primeiro que já está errado, que Jesus disse o quê? Não vos lembrei das coisas passadas. Quem está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você quer uma vida nova com Jesus, você tem que começar a olhar daqui para frente. Esquece teu passado, irmão. Olha, eu vou falar uma coisa de coração, do fundo do meu coração. Se tem uma coisa que eu não lembro do meu passado, eu não sinto não para contar o testemunho, não sinto falta de nada do meu passado. Muito pelo contrário, graças a Deus que Deus me tirou de lá. Se eu estiver comendo uma fritadinha hoje, eu não lembro, eu não sinto saudade do churrasco que eu comia lá no mundo. Que churrasco é que não tinha paz, irmão. Tanto drogado no fundo do poço. Mas saudade de quê? Ser escrava? Ser prisioneira? Não, irmão. Pergunta um passarinho aí se ele quer comer manga, pedaços das melhores frutas que tem na gaiola, ou se ele quer comer qualquer coisa aí solta aí. Você está entendendo? Pergunta a ele, será que na gaiola você vai ter pedaço de mamão, você vai ter pedaço de manga? Bota as melhores frutas ali dentro.
Pergunta se ele quer comer tudo já cortadinho ali ou se ele quer sair, dar o jeito dele, comer o alpiste, comer o que ele achar aí pela frente solto. Eu posso garantir a vocês que tu abrir a gaiola não vai pensar duas vezes, mas vai deixar carmão, mamão, tudo pra lá. Eles querem liberdade. Hã? Sim ou não? Então, lá no Malaquias 3, lá no versículo 13. Malaquias 3:13. Acharam? Lembra o que Jesus falou? Que eles arrazoavam no coração? Que eles ouviam o pensamento. Olha o que Jesus disse aqui, ó. As vossas palavras foram agressivas para mim. Ele está falando para alguma pessoa, as suas palavras foram muito agressivas para mim. Às vezes tem gente que pensa cada coisa no coração. Antes tivesse ficado lá mesmo. Serve, Deus não muda nada. Entendeu? E isso vai entristecendo Jesus. Não vou entregar uma porcaria de dízimo nenhum, não. Ficar entregando dízimo, estou ganhando nada do mesmo jeito. Irmão, sério, tem gente que começa a ser fiel a Deus e depois para no meio do caminho. Vou ficar ali devolvendo, eu não estou ganhando nada, irmão, mas você não está negociando, ganhando com Deus, não, de dar o dízimo para ganhar alguma coisa, não. Você já tem que dar o dízimo porque você é fiel a Deus e grato pelas coisas que Deus já faz por você. Senão é esquisito, né? Não é uma fidelidade, é uma troca. Eu te dou 10%, o senhor me dá 20%. Entendeu? Não vai me dar, não, então não te dou mais nada. Que isso, irmão? Tá tudo errado. Não, eu já dizimei de muito dinheiro, eu já devolvi meu dízimo sem ter nada para comer. Meu dinheirinho estava ali, o dízimo ali, ó. Deus me livre, isso é fidelidade com Deus, irmão. Eu não estou negociando com Deus. Tem um negócio aí que eles fazem que negocia, assim, não é? Que dá para poder ganhar. Como é que é aquilo ali? Não. Não, a pessoa dá, mas dá na intenção que volta um pouquinho a mais. Tinha um negócio aí, tipo de um jogo, que eles faziam isso, né? Tipo, mas teve, você dá tanto que era para vir um tantinho a mais. Jesus não é isso não, gente. Você tem que ser fiel a Deus, no pouco, no muito. Eu vou ficar dando dízimo, Deus não me dá nada. Já dei o dízimo, não ganhei nada com isso, irmão, para, pelo amor de Deus. Oi? Caixinha. Como assim? É um dinheiro que a pessoa vai dando, a pessoa vai guardando, aí no final do ano você tem o dobro que você botou. Então todos aqueles que vão fazer, não lembro mais que é não. Então ele disse assim, ainda bem que eu nem sei, porque eu não deixo esse negócio de né? Aí ele está dizendo, as nossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas nós dizer, que temos falado contra ti? Assim, o que eu falei? Olha só, presta atenção. Sabe por que eles falaram isso? O que temos falado contra ti? Porque realmente falar eles não estavam falando, era aqui, ó. Entendeu? O tempo todo, porcaria, vai para a igreja fazer o quê? Não fosse você nem ir. Entendeu? Era no coração deles. Mas Deus ouve, irmão. O outro pode não ouvir, mas Deus ouviu. Por isso que Jesus está falando aqui, as suas palavras foram agressivas para mim. Como é que ele sabe o que o pessoal estava falando? Ele ouve o seu pensamento. E ele disse, vós dizeis, olha o que eles diziam. Inútil é servir a Deus. O que adianta? A gente ficar perdendo tempo, vai para a igreja, toma Santa Ceia, dizima, não acontece porcaria nenhuma. Vai perdendo tempo. Inútil é servir a Deus, não está adiantando nada. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Deus tem um plano para você. Deus tem coisa boa para a sua vida. Você não está sabendo esperar, não está sabendo passar dos testes. Aí ele está dizendo, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos o cuidado de quê?
de guardar os seus mandamentos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha, o que adiantou a gente ficar guardando palavras, obedecendo, entregando a Deus o que é de Deus? Para quê? Não adiantou nada. A gente não ganhou nada com isso. Eles achavam que era perda de tempo, obedecer a Deus, obedecer a palavra. Está entendendo? Isso é um espírito que põe no coração da pessoa, para a pessoa agir assim, gente. Aí é uma rebeldia, uma rebelião contra Deus, sabia? Você pode até não falar da boca para fora, mas no seu coração é uma rebelião contra Deus. E é mentira do diabo, porque jamais você vai vir para a presença de Deus para você sofrer, não é isso que Deus quer. Você entendeu? Aí ele está falando aqui, ora, pois nós reputamos por bem-aventurado, feliz, né? Os soberbos, aqueles rebeldes, a pessoa que anda lá no mundão, esses que são felizes. A pessoa passa na rua, presta atenção, você está lá em casa, lá, você está lá com a sua linguicinha fritando lá, humilde, aí vai na padaria comprar um suco, você vai comprar um suco, aí tá os caras, tá tudo bebendo, fazendo churrasco lá, esses daí são felizes, não vão para a igreja, não buscam a Deus, mas olha lá a picanha rodando lá, irmão, pelo amor de Deus, você está vendo errado. O rico, ele era rico, mas não era salvo. O Lázaro, tadinho, era pobrezinho, mas era. Morreu rico, morreu Lázaro. O rico foi para o inferno. Com todo o dinheiro que ele tinha, mas o Lázaro, pobrezinho, ele foi para o céu. Você está enxergando errado. Nunca vai ser mais vantagem servir o diabo do que a Deus, irmão. E outra coisa, você está vendo a pessoa fazendo churrasco, mas você não sabe da vida dela, como é que é. Talvez se você tivesse que trocar com a vida dela, você não ia nem aguentar o que ela passa. A pessoa não tem paz, não tem sossego. Às vezes fica tá tudo no tráfico, irmão. Sim, entendeu? Parece quase morrendo em cima da cama. Mas por que a pessoa está fazendo churrasco? Ela não tem Jesus, ela vai fazer alguma coisa para tentar não morrer de tristeza. Entendeu? E sério, ele aqui, olha o que entristeceu Deus. Eles pensavam desse jeito. Aqueles rebeldes lá, se rebelaram, eles que são felizes, olha lá, cheio de mulher, fazendo churrasco. Entendeu? Aí amanhã ou depois você não vê o fim dele. Você está vendo só o meio, mas e o fim? Muitos deles que não se converteram acabaram doentes, em cima de uma cama, uma doença, às vezes até por causa da própria bebida, por causa da própria droga. Mas aí o Bernardinho, você é com 5 mulheres, você não vê o final do cara no hospital cheio de AIDS, sozinho, não tinha uma mulher lá para socorrer ele, não está entendendo? Essas coisas você não vê. Então a gente nunca devemos ter inveja de quem pratica o mal. Quem pratica o mal, a própria Bíblia já está falando, o caminho do ímpio tem fim, mas os mansos herdarão a terra. E esse pessoal aqui entristeciam Deus falando essas coisas, pensando nessas coisas pesadas. Você tem que ver isso que passa no seu coração, tem que parar de pensar essas coisas. Agradecer a Deus, ser grato a Deus pelo que você tem. O que você precisa, Deus sabe, Deus conhece seu coração. Mas Ele precisa ver uma fidelidade, precisa ver uma confiança em você, nele. E a pessoa agir desse jeito, por isso que Deus falou, as vossas palavras foram agressivas para mim. Você só está falando bobeira aí no seu coração. Como é que eu vou te operar de tua vida desse jeito? Se você está achando que não vale a pena me servir, está falando que é inútil, que está perdendo tempo, como que Deus vai agir desse jeito? Já aconteceu de alguém falar para você, não sei, talvez na tua vida já possa,
que você ajudava a pessoa não, você não me ajuda em nada, que não sei o que, você... Talvez hoje não, mas lá no mundo você tenha feito isso, você parou de ajudar. Não, para de ajudar. Ajuda, já me dizendo que eu não ajudo, que eu não faço nada, não estou fazendo mais nada não. Não é isso? É não com Deus, você está falando que ele não faz nada, que ele te ajuda, que é inútil servir ele, como é que ele vai te ajudar? Então eu vou olhar para tu, nem adianta fazer nada na pessoa, acredita mesmo? Aí ele está falando aqui, ó, é hora, pois, reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem o que é impiedade, se edificam, vai ser esses prosperam, eles tentam o Senhor tu acha que escapa? Tu acha que escapa, gente? A pessoa morrer sem Jesus, ela vai para onde? Como que a pessoa escapa, meu Deus? Se não existe, só existem dois caminhos. Mas eles pensavam isso aqui no coração, olha lá. Feliz é aqueles que não estão. Eles comem alcatra, tem carro do ano, mas não são salvos, irmão. Nem tudo é dinheiro e comida, não, gente. Isso tudo vai ficar para aí. Quando a gente for embora, isso tudo vai ficar para aí, irmão. Você tem que pensar na tua salvação. Aí ele está dizendo aqui, ó. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro. Aqueles que temem, preste atenção, é os que não pensam dessa maneira aqui não, ó. Os que temem a Deus não ficam com esses pensamentos aqui não. Temente a Deus é diferente. Temente você espera, você tem paciência, sabe que Deus vai te atender. Uma hora, às vezes você está passando uma situação que parece que aquilo ali não tem fim, mas lá no seu coração você tem aquela certeza, uma hora isso vai mudar. Deus vai virar essa página, Deus vai mudar minha história. Eu vou vencer isso, isso é passageiro. Eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer essa luta. Você está entendendo? Você sabe, porque sabe que uma hora Deus vai virar a página. Com certeza, Ele está te ouvindo e as coisas vão mudar. E Ele está dizendo aqui, ó. Então, aqueles que temem o Senhor, falam cada um seu companheiro. Se o atente e ouve. Está vendo? Os que temem ao Senhor, Ele ouve. Não é murmurar, não. É orar a Deus. Os que temem ao Senhor, Ele ouve, né? Cadê? E há um memorial escrito diante dele. Sabe o que é o memorial, pessoal? Quem sabe o que é um memorial? Oi? Por exemplo, não tem assim, quando você vai numa praça, tem aquele negócio de uma pedra com o nome da pessoa, da falecida, 1900 fraldinha, às vezes tem o rosto da pessoa, a data, o que a pessoa fez, aquilo ali é um memorial para ninguém esquecer. Para ficar isso aí que você falou, ficar na memória a obra que aquela pessoa fez, feito que aquela pessoa fez. É para não esquecer. Então ele está falando que diante dele tem um memorial que ele não se esquece de nenhum dos que temem a ele. Isso também está lá no livro de Isaías. Ele tinha pensado, né, que tinha abandonado, Deus tinha abandonado ele. Aí ele falou assim, ó. Eis que na palma da minha mão eu tenho o seu nome gravado. Ainda se uma mãe esquecer do filho que cria, e não se compadeça do filho do seu ventre, eu todavia não me esquecerei de ti. Entendeu? Então há um memorial. Jesus, Deus nunca vai esquecer. Tem um memorial lá com o nosso nome marcado lá, que não esquece daqueles que temem a Ele. Glória a Deus. Aí ele disse assim, ó, memorial, há um memorial escrito diante dele.
para os que se lembram do seu nome. Você não pode se esquecer de Deus, não. Não pode se esquecer de clamar a Deus, de orar ao Senhor. Não pode, pessoal. E eles serão o quê? Meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-o-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez, que você já tem vindo, você vai ver, isso aqui você vai ver muitas vezes, mas ele está falando que você vai ver outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então você vai, não é só lá no céu, não, você vai ver essa diferença aqui na terra, pessoal. Você está entendendo? Então, no momento de tentação, às vezes é um momento difícil da sua vida, cuidado com o que você fala, com o que você pensa. Lembra que o que você fala no seu coração, Deus está ouvindo. Porcaria, que não aguento mais essa vida, meu Deus, entendeu? Cadê Deus que não está vendo isso? Que não sei o que lá, não faz isso não, irmão. Eu vou para a igreja, o negócio não muda, tem que parar com isso, olha suas profecias também, o negócio não muda, você tem que falar, eu vou vencer em nome de Jesus, eu vou conseguir, você tem que mudar o jeito de você falar e o jeito de você pensar. Enquanto você pensar e acreditar na derrota, não tem como o milagre acontecer. Você tem que parar de olhar a sua vida como ela sempre foi. Às vezes a tua visão não consegue mais enxergar o Geraldino liberto. De tantos anos que você está assim, você já acostumou com o Geraldino daquele jeito. Você está entendendo? De tanto que você já passou aquela luta ali, você acha que não consegue, você já acostumou a viver daquele jeito. Então você tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Me dá força, me ajuda a crer, me ajuda a enxergar diferente, a enxergar os planos do Senhor para mim, para minha família. Enxergar o mundo espiritual, enxergar as minhas bênçãos. Não com o que eu estou vendo, mas como vai ser lá na frente. Muda meus olhos, minha maneira de enxergar, e Deus vai te ajudar. Senão você fica naquela mesmice, acha que nada vai, que não vai acontecer nada, que tudo é assim mesmo. Você acorda, é a planta que está ali, sempre foi assim. Você acha que sempre vai ser assim. Não. Deus tem coisa boa para realizar na sua vida. Você tem que crer diferente. Que às vezes a gente fala que crê, mas a nossa fé é muito pequenininha. A gente olha as circunstâncias, a gente, pronto, esquece tudo que Deus falou e fica só com aquilo que você está vendo. Entendeu? A verdade é essa. É igual aqui você está ouvindo, tá? Glória a Deus, aleluia. Mas você pode sair daqui, chegar em casa, se deparar com um ou dois problemas, pronto, você já esqueceu tudo que Deus falou aqui. Entendeu? Mas não é assim, você tem que guardar o que Deus está falando e crer. A pessoa vem com a péssima notícia, igual veio para Jairo, né? Não olha. Teu filho já está morto, já. Você vai acreditar naquilo ali. Você não tem, você tem que lembrar o que Deus falou acerca disso. Mas o médico disse que não tem mais jeito, mas Deus não falou que tudo é impossível para o homem, é possível para Deus? O Joaquim da sua família vai morrer, mas Deus não falou crer no Senhor Jesus que será salvo dele para casa? O Bernardinho está doente, está muito mal, mas Jesus não disse que já levou nossas enfermidades, nossa dor também do Bernardinho. Você não pode esquecer o que Deus fala. É uma perseguição. Jesus não falou que nenhuma ferramenta preparada invoca-me no dia da angústia. Não foi isso que ele falou, pastor, mas no meu caso é uma tentação. Meu Deus do céu, é uma tentação, mas a Bíblia diz que ele não deixará você ser tentado acima do que você suporta. Antes que a tentação, ele mandará um escape. Quando você se sente tentado, você tem que orar. Tem gente que não ora. Quando você se sente tentado por qualquer coisa, você tem que ir orar a Deus, até Deus tirar aquilo ali de você. Deus, tira isso de
de mim, eu não quero pensar isso, eu não quero sentir isso. Eu sei que isso não é do Senhor. E você vai orando, ora. Se aquilo ali sumir na hora, glória a Deus, e não voltar mais, graças a Deus. Mas se é uma tentação que insiste, todo dia vem aquela tentação. Todo dia aquela tentação. Você tem que orar e jejuar. Tem que passar todo dia. Você ora e jejua. Você pelo menos 3 horinhas. Pai, eu estou orando, estou jejuando. Você tirar isso da casta de demônio que só sai com oração e jejum. Você vai orando, jejuando. Daqui a pouco aquilo vai sumir, vai desaparecer. Você sente que aquilo ali saiu. Não volta mais, acabou. Aí você sabe que você foi liberto. Ou liberta. E às vezes você luta tanto pela libertação dos outros, mas você não pode esquecer de você. É igual eu tenho uma família, eu tenho um ministério inteiro, não é? Mas eu tenho que cuidar da minha fé. Eu sou tentada, igual vocês. Entendeu? Não existe ninguém que não é tentado. Eu sou tentada igual vocês, só que eu tenho que buscar pela minha família, por vocês e por mim. Se eu sinto que tem alguma coisa tentando me atacar, pensamento, sentimento, sei lá, qualquer coisa que não é de Deus, eu já começo a orar, jejuar. Pai, eu sei que isso não é seu, estou oferecendo jejum. O Senhor disse que a caixa de demônio só sai com oração e jejum. Se eu tirar, arrancar isso de mim. Se eu faço tomar nojo disso, desse pensamento, desse sentimento, seja lá o que for. Daqui a pouco o troço some, desaparece. Você vai orando, jejuando, até sentir que você... Mas assim, você quando é liberto, você é liberto mesmo. É até sentir que o troço sumiu. Acabou. Aí você vai ficar tranquilo. Se em algum momento tentar voltar, você lembra a Deus. Aí você vai ter que usar a palavra. Olha, diabo, está escrito: se o Filho me libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já me libertou desse pecado. Vai embora. Você não vai voltar. Em nome de Jesus. E não volta. Acabou. Aí você não luta, você fica ali achando que o pecado é maior do que Deus, porque você não consegue vencer ele, você acha que ele é invencível. Não tem nada invencível para Deus, irmão. Tem nada invencível, por mais pior que seja, mais cabeludo que seja o pecado, se você orar e jejuar, isso vai subir. Se fosse assim, ninguém ia se converter. Você entendeu? Ninguém. Porque às vezes o diabo ele é sujo, às vezes a pessoa não bebe, não fuma, não cheira, ele vai tentar vir de outro jeito. É um pensamento, é um sentimento, um ódio, é uma coisa. Você entendeu? Algum jeitinho ele vai tentar se enfiar ali. Você já sabe, você vai orar, vai jejuar, vai repreender. Se eu não quero, tira isso da minha vida, do meu pensamento, da minha alma e sai. Pastora, eu já tentei algumas vezes e não saiu. A Bíblia diz: resistir o diabo, seja perseverante. Só tem uma coisa que você não pode fazer. Se você fizer isso, você vai deixar Jesus muito triste. Pode ter certeza. Por quê? Ceder. Ah, não tem mais jeito não. Aí você está deixando Jesus muito triste. Você está cedendo ao inimigo. Abrindo mão da sua salvação. Cedendo aquele pecado. A Bíblia disse para Josué: seja forte e corajoso. Então não tem que ceder o diabo, nem ceder o pecado. Ah, não consigo vencer mesmo, não tem mais jeito. Não. Ele está jogando a toalha. A Bíblia diz: se você se mostrar frouxo no dia da... Não quer? Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Digo fraco, sou forte. Você está fazendo errado. Abrir mão do pecado, ceder, você está fazendo errado, está deixando Jesus muito triste. Você não tem que ceder. Você tem que orar, jejuar, pedir força a Deus, até que ele possa sumir. Mas se isso demorar, irmão, que demore o tempo que demorar. Eu já tive pecado na minha vida que eu fiquei lutando contra o pecado uns 2, 3 meses. O próximo ficava me perturbando, eu orando, jejuando. Irmão, já é para quase um ano. Hã?
E o diabo falando na minha vida, dessa vez não vai conseguir não, é ruim. O negócio está bravo agora. Eu falei, não. E Jesus falou do outro lado, não existe não, não existe o diabo, troço maligno que eu tenho para perturbar minha vida, irmão. Foi os 3 meses de oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum. Olha que eu tenho a palavra de Deus, hein? Mas e aí, o diabo saiu? Ele saiu mesmo. Eu venci ele através da fé, entendeu? Não deu para ele ficar, não deu. E depois de um tempo ele tentou encostar de novo. Tu esqueceu que se o Filho me libertou verdadeiramente, serei livre. Pode ir embora, acabou para você. E hoje eu estou livre. Agora você fica ali cedendo. Não é que você não tem mais jeito, não difícil. Mas quem falou para você que não tem mais jeito? Tem jeito sim, gente. Não tem mais jeito porque eu pequei contra o meu pastor ungido de Deus. É um pecado isso? Pastor, eu peco contra o meu pastor. Tem hora que eu penso um negocinho, tem hora que eu fico com raiva do pastor, sei lá, isso aí não tem, mas tem. Você orar e jejuar, Deus vai livrar você disso. Eu sei que é um pastor, que é uma pastora, pecado, tira isso de mim. Deus tira, gente. Eu, quando fui para a igreja, o diabo tentava direto me jogar contra o meu pastor. Tentava direto me jogar contra o meu pastor. Aí eu percebi, eu comecei a orar e jejuar. Eu falei, não, está amarrado, homem de Deus, gente. Não vou ficar com raiva do pastor. Aí eu comecei a orar, jejuar. Fui liberto. O pastor falou que tinha uma mulher lá uma vez, que a mulher, o pastor era, isso foi muitos anos antes, né, de ficar casando. Eu não estava lá nessa época, não, ele que disse, que a mulher ficava agindo meio esquisito com ele, que ele era viúvo, né. Aí depois ele chamou a mulher no escritório e falou, eu vou ajudar a senhora. Aí ela, eu vou ajudar a senhora a sair desse pecado. E eu quero dizer para a senhora que esse pecado tem jeito. Aí ela ficou olhando assim para a cara dele assim. Aí ela, deixa eu te falar uma coisa, isso aí que você está pensando, isso é o diabo. Isso não é de você. Isso não é seu. Eu vou te ajudar em oração, você vai vencer isso aí. Por quê? Porque a mulher até era filha do pastor. Entendeu? O pastor era viúva, né? Ela era sozinha. Ela era filha do pastor. O pastor falou, vou te ajudar você a sair disso aí. É um pecado, mas isso é o diabo, minha filha, que ela quer prender você. Você vier aqui para a igreja, você está entendendo? Deus está querendo mudar a sua vida, o demônio não conseguiu jogar você contra mim, está querendo jogar o meu favor demais. Está entendendo? Você é o diabo é sujo. Aí o pastor foi, começou a orar lá, e orou pela mulher. Pastor, está amarrado, ora por mim, começou a orar. A mulher foi de Deus, irmão. Depois ela entendeu, o pastor estava lá para ensinar ela, não tinha nada a ver aquilo demônio que estava agindo na vida dela. Você está entendendo? Tudo nessa vida é a tentação do diabo, tudo tem jeito, é oração. Você já sabe o que é o que não é de Deus, é o primeiro passo. Se você sabe que não é de Deus, eu vou orar e jejuar e vai sair. Mas não sai, mas como se eu falar que não sai, gente? É a mesma coisa que está dizendo que Deus é fraquinho e o diabo é forte, gente. Gente, tu imagina a alegria do demônio se ele trouxer alguma coisa para a minha vida e eu disser que não sai de jeito nenhum. Ele vai sentir um cara, né? Isso mesmo, sai mesmo. Não, que isso, irmão? Sai sim, entendeu? Amarra, repreende, ora, que sai. Aí eu comecei a pedir força a Deus, falei, Senhor, me ajuda tira esse espírito do meu coração que tenta me jogar contra o meu pastor. Está amarrado, ele é o nome de Deus, aquela coisa toda, entendeu? Mas no meu caso, eu ficava chateada, porque tinha uns demônios na minha vida e ele pregava certinho. Deus usava ele para pregar certinho, que era para me libertar. E o bichinho não queria sair, né? Eu ficava chateada. Mas nada, era para mim não voltar mais na igreja. Porque às vezes eu saio da igreja e nem volto mais nessa porcaria dessa igreja. O pastor fica jogando piada para os outros. Entendeu? Eu queria me tirar dali, porque ali ele sabia que eu estava me convertendo.
Aí ele queria arrumar uma estratégia de fazer alguma situação contra, que eu me afastasse do pastor, você está entendendo? Da igreja do pastor. Porque era por ali que estava vindo a palavra para me libertar. Você entendeu? Eu me afasto, não ia ouvir mais, ia parar ali a obra da libertação no meio do caminho. E aqueles capetinhos voltando tudo para a minha vida de novo, entendeu? Ele é sujo, né? Mas como eu já tinha entendimentos disso, eu comecei a orar e jejuar. Aí teve uma hora que aquilo sumiu na minha vida. Aí sim, aí eu passei a me dar bem com o pastor. Não era aquela coisa, é uma coisa de coração, né? E graças a Deus até hoje não tenho nada para falar com o pastor, também não fez nada de errado. Ele estava pregando a palavra, o bichinho que estava na minha vida que estava querendo me tirar de lá. Mas não conseguiu não, glória a Deus por isso. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Cuidado com o que você pensa, tá? Para de ficar pensando coisa errada. Ai, tá muito difícil, tá muito... Ô vida, ô céu, ô planeta Terra, não sei o que, estrelas. Amém? Vai cantar um louvor, se alegra lá no céu. Gente, aprenda a orar. Pelo amor de Deus, a oração ela tem tanto poder, gente. Deixa de orar, não. Parece um montão de coisa para você fazer para você não orar. Ora, chega lá perto de Deus, Deus, eu preciso disso, preciso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. O que é oração? Ontem, nosso cachorro, tá certo que às vezes ele fica lá fora e dá uma choradinha porque não ia entrar para dentro de casa, mas nem tanto. Onde eu estou lá dentro, gente, o cachorro está chorando. Eu, vai deitar, Marli. A Natasha mandou ele deitar. Aí a Ju mandou ele deitar e tá o cachorro chorando. Eu falei, Natasha, eu não estou entendendo o que deu nesse cachorro, ele não é assim. E ele chorando. Aí eu estava já sem entender. Falei, por que esse cachorro está desse jeito, gente? Ele não costuma ficar chorando assim desse jeito. Eu, Marli, vai deitar, mano. E ele chorando. Quando eu fui para o lado da cozinha, que eu peguei a garrafa d'água para me beber, eu tinha mandado ele deitar. Quando ele escutou o barulho da garrafa, ele começou a chorar mais ainda. Falei, deixa eu ver. Eu fui lá fora, quando eu olhei a vasilha dele sequinha. Eu falei, entendi. Que ele não é de chorar assim. Ele não é chorão desse jeito, ele não queria parar de nenhum. Quando ele viu a garrafa na mão, começou a balançar o rabinho. Eu falei, tadinho, ele estava sem água. Por isso que ele está aqui chorando. Ele sabe falar, está pedindo. É o jeito dele pedir, né? Aí eu botei água para ele beber, aí ele botou, ele bebeu. Aí veio aquilo na minha mente. Aí Deus falou, tá vendo? Ele chorou a primeira vez, você não foi lá. Ele chorou a segunda, você não foi. Ele está chorando já faz um tempinho, né, alguns minutos, você não foi lá. Mas como ele insistiu muito em chorar, você foi lá ver o que estava acontecendo e o bichinho estava precisando. Você estava chorando e estava precisando de alguma coisa. E você resolveu o problema dele. Veio isso na minha mente. Aí Deus falou assim no meu coração, tá vendo? Assim é a perseverança na fé. Aí você vai lá, ora, não foi atender, ora, porque uma hora Deus vai olhar para você e falar, meu filho, o que você quer? Fala. Geraldinho, você quer que eu mude o coração do Geraldinho, entendeu? Uma hora Deus vai te atender, seja perseverante, igual aquela viúva. Aí eu fiquei pensando, é verdade, né? Se ele não perceber e ficar chorando, a gente não ia chamar a nossa atenção para ir ver o que estava acontecendo. Se ele se cala logo, né? Igual a gente falou, vai deitar, ele fosse deitar e ficasse lá, a gente nem ia perceber que ele estava sem água. Mas como ele insistiu tanto, aí chamou nossa atenção de ir lá ver o que estava acontecendo. Assim é Deus, irmão. Você tem que chamar a atenção de Deus. Chama a atenção, vai comer oração. Vira e mexe, você está lá, Senhor, eu de novo. Mas Jesus não vai se enjoar de mim, não vai não. Vai não, depois você vai lá, Senhor, eu de novo. Entendeu? Eu, Maria, vim aqui conversar com o Senhor e vai embora. Sou eu, pastor Arroz. Ele já sabe que é você já, que ele já te conhece, entendeu? Amém? É isso. Então vamos orar. Pegou o seu cálice e vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos.
Amém? Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Nós viemos a ti, ó Pai, agradecer o Senhor por essa palavra, por esse conselho que o Senhor nos enviou. E eu vim a favor dessas pessoas que oram, Pai. Eles precisam de um milagre, muitas das vezes até urgente. Só o Senhor sabe que essas pessoas precisam. E eu estou intervindo aqui, Pai, intercedendo a favor de cada uma delas e concordando com as orações delas para que venha acontecer o que elas pedem, o que elas estão clamando ao Senhor, Pai. E se em algum momento nós falamos ou pensamos no nosso coração palavras que foram agressivas, que entristeceram o Teu Espírito Santo, murmuramos no nosso coração, fomos ingratos, Deus, que o Senhor venha nos perdoar, venha nos fortalecer, abrir o entendimento do nosso coração, nossa visão espiritual e nos ajude a crer. O Senhor disse que tudo é possível que crê. Ajuda-nos, Senhor, como aquele pai do jovem lunático, crê que por mais que pareça impossível, o milagre dessa pessoa aconteça. Também oro aqui pela vida da minha mãe, Pai, com essa causa que ela tem que resolver. Eu, em nome de Jesus, eu estou colocando em Tuas mãos. Eu peço que lá onde ela vai, o Senhor já envie os anjos do Senhor na frente, prepara tudo. E que em nome de Jesus ela consiga resolver tudo, consiga o papel que ela está precisando, em nome de Jesus. E que todos esses aqui sejam abençoados. As portas venham se abrir, a causa da justiça, a porta de emprego, a saúde, a libertação, a prosperidade, pagamento das dívidas, Pai, tudo, casamento restaurado, tudo essas pessoas sejam abençoadas. Na sua vida espiritual, sentimental, em nome de Jesus, eu paraliso toda a ação do mal e exijo em nome de Jesus que saia do casamento, da prosperidade, da família, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, transforma esse cálice num poderosíssimo remédio, assim como o Senhor transformou a água em vinho. Transforma esse líquido num remédio que cura, liberta todo o mal, inclusive a depressão, a dor na alma, do espírito. Porque o Senhor falou, né? A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor responde na alegria do nosso coração. E assim, eu peço que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Receba aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar, pertencem ao Senhor, e que o Senhor cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Pode beber do cálice, em nome de Jesus. E a gente vamos na paz do Senhor. Deseja aí um bom dia, seus irmãozinhos. Eu vou estar aqui na frente, tá? Deus abençoe minha mãe e todo o pessoal do Facebook, do YouTube, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém.